E eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 27. Gênesis 37, 27. Nós vamos pedir orientação ao Senhor, Rei dos Reis. Pai, o Senhor nos agraciou hoje por estarmos frente a uma mesa. Alguns, certamente, por causa da fome incessante, uma fome violenta, pois certamente receberão o pão que desce do céu, o pão da revelação. E esses sairão, meu Senhor, sairão desse estudo bíblico farto e assim cheio de Ti. Que haja fome, Senhor, desperta nas pessoas o vivo desejo de receber, de catar a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando a vida de José, meus amados, né? Já faz, eu acho, 3 semanas que nós iniciamos experiências por intermédio da história que Deus permitiu que José passasse. José, um homem, na verdade, predestinado e movido pelo coração do próprio pai Jacó, em colocar sobre seu filho, mais amado de todos, inclusive, José, a primogenitura. José recebeu uma linda túnica, preparada e costurada pelo seu próprio pai. E a túnica, a capa, significa primogenitura. Obviamente que isso não agrada a todos. Os seus próprios irmãos se levantaram com muito ódio, se levantaram contra o seu próprio irmão. E nós vamos ver até onde eles foram contra José. Então, sim, nós estamos estudando a belíssima história de José, meus amados, um homem que mereceu deixar seu legado de geração em geração por causa da sua coragem e fidelidade. Nós vimos o quanto José foi leal com seu pai, leal com sua autoridade, porque José reportava tudo mesmo, aquilo que seus irmãos, que eram irmãos de sangue, mas não irmãos de Jesus, não irmão do Deus de Jacó. Por quê? Porque eram pessoas que talvez, certamente, usavam o nome do Deus dos seus ancestrais, de Abraão, Isaac e Jacó, mas não vivia. Eles não viviam e não colocavam em prática aquilo que os comandos do Deus de Jacó pediam. E por reportar ao seu pai tudo aquilo que José via de errado dos seus irmãos, se criou uma grande inimizade. Uma grande inimizade, ciúme, rancor, raiva, enfim, muitas coisas ruins, ao ponto dos seus irmãos querer o matar, né? Então, vimos anteriormente que José foi odiado pelos seus irmãos porque José era o mais amado de todos os seus irmãos. E um dia desse, diz a palavra do Senhor, Jacó, o seu pai, o teria mandado a Siquém para supervisar seus 11 irmãos que planejavam o seu mal. Ou seja, Jacó pediu para seu filho, José, eu quero que tu vá até Siquém e continua teu trabalho de pastorear, mas reporte para mim aquilo que está acontecendo com 11 filhos
que Jacó tinha e com os irmãos que José tinha. Bom, o que aconteceu quando José foi até Siquém? A Bíblia diz que de longe, né, ao avistá-lo, quando os 11 irmãos avistaram José de longe, José foi zombado. Ele foi zombado e o plano de destruição de Satanás contra José começou, se iniciou. Por quê? Todos aqueles que decidem obedecer aquilo que Deus tem para a vida de uma pessoa, certamente o mundo espiritual começa a se mover e conspirar contra a sua vida. Tudo aquilo que o fará aproximar-se da verdade, da Bíblia, quando você tiver interesse verdadeiramente de mergulhar nas Escrituras, Satanás vai dizer, não, eu vou interromper. Nós precisamos barrar, nós precisamos matar o sonho de José. O que era o sonho de José? Os sonhos que Deus deu para José. Era o propósito, a missão que Deus tinha para José. E quando um José é José e quer obedecer a Deus, é leal, é honesto, não se contamina com seus irmãos, com aquilo que os irmãos fazem, não. Procura, mesmo se estiver sozinho, há muitos Josés que se sentem sozinhos. Mas sozinho por quê? Porque há uma solidão que é uma solidão maligna. Mas há outra solidão que é uma solidão por separação. Ou seja, me separo, por quê? Porque mais vale eu estar sozinho com Deus do que estar com todos sem Deus. Sim ou não? Pois José era um jovem de 16 anos que, mesmo sendo jovem, entendeu que mais valia estar sozinho contra 11 irmãos que não queriam nada com nada, porém, ter o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, junto com ele, ao ponto do Senhor se revelar em intimidade com José. Que coisa bonita, meus queridos. Há um preço para uma revelação. Para vocês adquirir e receber a intimidade de Deus, há um preço. Às vezes, esse preço é o preço de você não se contaminar e perder uma amizade. É perder um relacionamento. Porque chegará um momento que você terá que escolher ou você conviver com os irmãos de José, que desprezavam o próprio Deus, ou você estar sozinho. E ali, Deus aplaude, Deus lhe ama, Deus cuida de você, Deus lhe orienta, seja por tudo aquilo que amanhã acontecer, pelo bem ou pelo mal, seja dando chuva ou seja tendo sol, seja em inverno ou seja em primavera ou no verão, pois todas as estações que Deus permite que um escolhido, um José, passa, é para justamente chegar à estação final, que é produzir fruto. Então, não se preocupa, José, porque mesmo que vocês obedeçam a Deus e se esforçam a caminhar nos caminhos de Deus, qualquer pessoa, qualquer José que passar pelo inverno, isso não significará que Deus o abandonou, ou até mesmo que vocês estejam em pecado, se realmente você é um José.
Então, o que aconteceu? Quando os irmãos de José avistou de longe ele chegando de Siquém, eles começaram a zombar. Olha aí, olha ele. E aquele sonhador, cheio de ódio. Satanás começou, e claro que usou a vida desses 11 irmãos, colocando ódio, colocando muitas coisas ruins, para tentar interromper e assim quebrar o plano que Deus tinha na vida de José. Porém, Satanás somente pode agir. Anota isso para você entender, que Satanás só pode agir aonde Deus o permitir. E o que Deus permitiu na vida de José? Satanás, ok, você pode ir até aqui, mas você não vai tirar a vida de José. Porque aquilo que eu determinei, assim acontecerá. Então o ódio, até mesmo dos irmãos, a perseguição dos próprios irmãos, foi permitido por parte de Deus, com um propósito. Inclusive, os irmãos foram muito além de sentir ódio para o seu próprio irmão. O que eles fizeram? Eles pegaram José, o espancaram, ou jogaram num poço, numa cova, e ali depois o venderam para uma caravana que passava, uma caravana de ismaelita, pessoas que não serviam a Deus, era cultura nessa época, e vocês vão ver que nível de maldade eles fizeram com José. Que história, meus amados, como nós vamos aprender. Gênesis 37, 27 diz assim: olha o que os irmãos, quando avistaram José, disseram entre eles: vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é o nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Bom, já falei isso a semana passada e eu vou repetir para aqueles que não assistiram, que a história de José, ela foi trilhada pelo próprio Deus para que a história de José lembrasse a história de Jesus. Lembre aquilo que Jesus passou. José é um tipo de Cristo. E eu não disse que José é Cristo. Não. Eu estou falando que José passou por situações permitidas por Deus para que Deus trate José e cumprisse um propósito. E nesse propósito, através da vida de José, haja uma profecia que haveria de se cumprir. José passou por muitas coisas que Jesus passou, simbolicamente. Olha só. O que aconteceu com Jesus? Com Jesus, a Bíblia diz que eles tiraram suas vestes, arrancaram suas vestes e tiraram sua túnica. Ou seja, Jesus ficou sem roupas na cruz do Calvário. Olha que humilhação. Jesus foi despojado das suas vestes na cruz do Calvário. E o que aconteceu com José? Antes de lançar seu irmão na cova, no poço,
eles tomaram para si a túnica da primogenitura do seu irmão José. Então vemos aqui uma analogia interessante. O que mais vemos como analogia? Jesus foi traído. Por quem? Por Judas. E Jesus foi vendido às autoridades por quantas moedas? 30 moedas. E José foi vendido. Foi vendido com quantas moedas? 20 moedas. Ou seja, ambos foram vendidos para as autoridades, entregado aos ismaelitas, entregado a Roma, entregado às autoridades de Caifás. Vocês conseguem entender como há uma analogia entre ambos interessante? Sempre diz para você, quando você lê o Antigo Testamento, sempre lembre de Jesus. Porque tudo aquilo que foi traçado e trilhado dentro até mesmo da caminhada da lei, traçado pela lei, é para nos conduzir a um só, Jesus Cristo, o Messias. Aleluia! Então vamos lá. Para José ser vendido como escravo, ele tinha que ter aparência de escravo. Concorda comigo? Porque antes de ser lançado na cova, é claro que José ele tinha uma boa aparência, ele tinha uma túnica bonita. Então, o que os irmãos fizeram? Certamente o espancaram com sangue. E o que dizer do tombo? José cair no poço. Você acha que ele não se machucou? Claro que ele se machucou muito. Quem caindo no poço não se machucaria, meus queridos? Ou seja, houve, antes de vendê-lo para os ismaelitas, os irmãos de sangue, o maltrataram, o espancaram, para que tenha aparência de escravo e a fim de poder vendê-lo. Jesus foi espancado. Por quem? Quem espancou Jesus? A tribo de Israel. Os filhos de Jacó. Muitos deles não receberam Jesus e o entregaram aos filhos de Ismael. Lhe entregaram a uma caravana na sua época, que é a caravana de Roma, a caravana de Caifás, que o espancaram e que o compraram como escravo e fizeram aquilo que quiseram fazer. Agora nós vamos falar de nós, de mim e de você, meus queridos. Vocês precisam saber que você não é o único e você não é a única a não ser valorizada ou a não ser valorizado pelo amor, pela fidelidade, pela lealdade que você presta a Deus ou a pessoas que você cerca. Há muitos Josés que não são valorizados e foram vendidos por poucas moedas. Aos olhos de pessoas tão perto de você, eles olham para você e eu não dou 20 moedas. Essas pessoas não se sentem amadas. Essas pessoas não se sentem queridas. É difícil? É difícil. É difícil seus próprios irmãos dar o valor daquilo que eles pensavam que José valia. 20 moedas de prata. Era para desistir da vida?
Não. Não era para desistir da vida. Não era para José abandonar tudo, chutar o balde e querer morrer. Você sabe por quê? Porque José sabia do seu valor aos olhos de Deus. Uma coisa as pessoas vender você e considerar você um Zé Ninguém, apenas o valor de 20 moedas, e você não entender ainda a revelação do valor que você tem por Deus. Aliás, do valor que Deus tem de você. Quando você entender que o seu valor não é aquilo que o mundo, ou uma pessoa, ou um esposo, ou filhos, ou primo, ou tio, colocar sobre sua vida. Porque quem determina o seu valor não são os filhos de Jacó, pessoas maldosas que fizeram isso, mas que determina o seu valor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que você deve conhecer, amar, honrar, custo que custar. Pois Jesus foi vendido por 30 moedas para ser entregado a homens cruéis, e José foi vendido por 20 moedas. Mas qual era o valor real de Jesus? Ele foi vendido por 30, né? Por Judas. Ele valia 30? Qual era o real valor de Jesus? Inestimável. Ele é o tesouro. O tesouro escondido que fala em Mateus 13:44. Um tesouro de um valor inestimável. Qual era o real valor de José? Aquilo que Deus dava como valor. E não aquilo que os ismaelitas compraram por causa dos irmãos. O mundo, o homem sem Deus, jamais terá a revelação do valor real das coisas. Por quê? Porque esse homem ou essa pessoa não tem Deus. Quantas moedas valem os seus filhos? E eu lhes pergunto, quantas moedas valem os seus filhos que ainda não estão nos caminhos de Deus? Qual é o valor estimado que você dá ao seu esposo, que inclusive lhe maltrata? Violento, com suas palavras e sem afeto. Pois quando uma pessoa possui Jesus, quando uma pessoa possui a vida, conhece a verdade, pois essa pessoa pode permitir ou não, entendeu? Ele pode permitir ou não entregar os seus familiares para as caravanas ismaelitas, para Satanás, para a morte, para a destruição. Os irmãos de José, certamente eles ouviram falar sobre o Deus de Jacó, mas se recusavam a viver os comandos do Deus de Jacó. E todos aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, jamais terão a noção real do valor das pessoas. Quem conhece o valor das pessoas? Quem conhece o valor de cada um? Quem conhece Deus? Aquele que conhece Jesus. Quem tem a revelação do valor de cada um, do valor de uma família, do valor de um filho, do valor de um irmão, do valor da igreja. Por causa disso, os que não vivem Cristo, mesmo tendo oportunidade de conhecê-lo,
o que eles fazem? Pois muitos conhecendo Deus, aliás, não, muitos tendo oportunidade de conhecer Deus, mas não quiseram conhecer Deus, assim como os 11 irmãos de José, o que eles fazem? Eles vendem seu José. Venderam seu José e continua vendendo seu José, por causa da sua insensatez. O que é seu José que você, ou que alguns que estão nos vendo, poderiam ter vendido? A caravana dos ismaelitas. Muitos venderam seu casamento. Por 20 moedas de prata. Por nada. É fácil, né? Não lutar por um casamento. É fácil dizer, me cansei. É fácil dizer, eu não vou pagar o preço para dar oportunidade a meu cônjuge de revelar Cristo por intermédio do meu testemunho e da revelação que eu recebi. Não vende teu casamento por moedas, por 20 moedas de prata, ou por 30, como assim Jesus foi vendido. Pois muitos vendem relacionamentos, vendem seus sonhos e os entrega aos ismaelitas. Pessoas que Deus no início se alegrava dela. Se alegrava dela, se alegrava dele, porque decidiu ser fiel, mas de repente passou a caravana ismaelita. Satanás e seus demônios. E ali, diante disso, se deixaram vender. E venderam sua vida a essas potestades e principados, porque decidiram obedecer às práticas ilícitas e vontades carnais, porque dentro delas, ou dentro deles, deixaram o ódio, deixaram a preguiça, deixaram a mediocridade, deixaram a mentira, deixaram a impureza entrar, deixaram Satanás tomar conta da sua vida. E o resultado disso, porque há muitas caravanas que passam ao lado de uma pessoa que Deus escolhe, mas caravana do mal, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão, rugindo, que anda ao redor, procurando devorar. Essa caravana, ela passará. E a caravana da tentação. A caravana da provação. E ali, um dia um homem que conheceu a verdade, deixou de seguir a verdade e se tornou um Rubem, se tornou um Judá. E a consequência disso, ali por vender para Satanás áreas da sua vida que Deus não lhe pediu vender, o sofrimento entra. E ali desencadeia situações e circunstâncias no qual essa pessoa vai pagar caro por causa da sua insensatez. Pois sim, meus queridos, a caravana dos ismaelitas passou. Pelo ódio, ciúme, feridas passadas, decepções ou egoísmo, se vendem relacionamentos, se vendem amizade, se vende a santidade ao Senhor por moedas.
por moedas a Satanás, que as aceitam com alegria, claro. Por que não des tu valor naquilo que deves dar valor? Por que darias tu o valor de 100 moedas de ouro para um homem ou uma mulher que não é sua? Tudo isso porque você se acostumou e por não viver mais um casamento santo, você estima que seu cônjuge vale apenas 3 moedas de bronze. Você perdeu a cabeça? Porque muitos se convencem de Satanás por não seguir a vontade de Deus, por não estudar a Bíblia, por não querer se prostrar diante das Escrituras e do comando de Deus, pois muitos dão ouvido a Satanás em dar valor àquilo que Satanás quer que você dê valor. E ali você começa a desvalorizar aquilo que você precisa valorizar. Mas qualquer desvio e esfriamento espiritual, ele faz com que uma pessoa perde a noção do valor das coisas espirituais, principalmente. Por que vendes tu o seu tempo? Eu falo do tempo porque muitas pessoas usam o tempo, a sua vida, para coisas vãs. E quando se trata de Deus lhe pedir um tempo para adorar, um tempo para ouvir sua palavra, um tempo para meditar nas Escrituras, um tempo para estar com seu líder, vinhateiro, discipulado, um tempo. Gente, essas pessoas simplesmente venderam seu tempo na caravana, para a caravana do ismaelita. Por que vendes tu seu tempo a Satanás por tão pouco valor? Porque você estima que estar com Deus e meditar na sua palavra vale menos do que um filme hollywoodiano. Porque tem tempo para ver filme de guerra, ou tem tempo para ver novela. E por que não des tu um tempo? Por que não vendes tu aquilo que é para vender? Por que não abres mão tu daquilo que deves abrir mão para agradar a Deus, para comprar aquilo que deves comprar? Cuidado, filhos de Jacó, cuidado, porque quem vendeu José foram 11 insensatos. Porque podes estar vendendo, podes estar cedendo, podes estar abandonando aquilo que vem de Deus. Em tão pouco tempo, e eu estava meditando sobre isso antes de chegar, tantos filhos de Jacó passaram pela hoste. Quantas pessoas, meus queridos, e tantos, ouvindo palavras tão lindas, tão maravilhosas que Deus tem nos dado, decidiram colocar o seu preço em avaliar essa igreja. E por tão pouco, venderam o seu José, aquilo que Deus queria fazer na vida delas, para satisfazer suas próprias vontades, meus amados. Que triste, né, gente? Vocês precisam saber que sem o Espírito Santo, sem Deus, jamais poderá ter o valor real das coisas. Por isso que muitos desistem. Por isso que muitos desanimam, vendendo aquilo que Deus não quer que você venda para os ismaelitas. O insensato, ele dá o valor às coisas tendo o mundo como referência e avalia o valor das pessoas pelo que essas pessoas sentem mais, pelo que as pessoas sentem, né? Mas o insensato
avalie o valor das coisas pelo que a Bíblia disse que vale. Se você quer ser sensato, comece a avaliar as coisas pelo que a Bíblia diz. Para ajudar, quem era ajudar? O irmão de José. Para ajudar, José era um lixo e valia um lixo. Mas para Jacó, pelo pai de José, José era o bem precioso dele. Como vocês administram os Josés que o Senhor colocou nas suas mãos? Como? Pois eu vos digo nesta noite que todos vocês serão cobrados por Deus no dia do julgamento por não ter dado devido valor às coisas que Deus dá valor. E a dureza do coração dos irmãos de José não os fazia enxergar o quanto José era precioso aos olhos de Deus. Pois a mágoa não nos faz enxergar o valor. O ódio não nos faz enxergar o valor. O medo não nos faz enxergar o valor. O vício não nos faz enxergar o valor. A impureza não nos faz enxergar. O egoísmo não vos faz enxergar aquilo que Deus vê como valoroso, mas você não vê. Você sabia que é quando perdemos uma pessoa, quando essa pessoa morre, é lá que realmente nos damos o valor a essas pessoas? Quando morre uma pessoa, já reparei que muitos no enterro preparam discursos emocionantes que são verdadeiras declarações de amor. Grandes declarações de amor, sendo que em vida, quando essas pessoas estavam vivas, os amigos, os familiares que no enterro diz declarações, foram incapazes de dizer eu te amo. Não espera perder José para depois se dar conta do quanto José valia. Porque enquanto José estiver vivo, está nas mãos de Deus. Mas se José morrer, é lá que tu vais chorar e dizer, por que não o amei? Quando teve e tive a oportunidade de amá-lo. Escutem bem, meus amados. Quando você vende o que não é para você vender, a caravana ismaelita, Satanás, os demônios vão lhe dar o valor do que tu pedes. É quanto vale? É isso. Então tá, eu compro. Por qualquer valor, Satanás aceitará que você entregue os sonhos de Deus. Que você entregue o propósito de Deus. Que você entregue familiar, que é um propósito de Deus. Satanás aceita o valor que você dá para ele. Mas eu lhe digo uma coisa. Satanás, ele dá. Sim. Ele lhe dará essas moedinhas. E Satanás reivindicará. Ele dá, vai receber suas moedas, ou seja, vai receber algo. E esses 30 moedas ou 20 moedas vão trazer alegria no início. Ó, legal, ganhamos. Ganhamos, eles pagaram, Satanás deu uma alegria fictícia. Eu sou rico agora. Mentira, pobre, segue nu, porque aceitaste
aceitaste as moedas, sim, de Satanás, aceitaste vender-se, mas o caminho mais à frente é a morte. O sofrimento, meus queridos, é a fome. Você sabia que depois dessa desgraça entrou na casa da família de Jacó a fome? Houve fome em toda a terra? Tive fome, ou seja, a miséria, a pobreza entrou na família? O que vocês fizeram com o seu José? O que vocês planejam fazer com o seu José? Os irmãos de José poderiam estar avaliados. Os irmãos de José, retifico, poderiam estar aliviados de se desfazer de um justo, de um inocente, daquilo que Deus dá valor. Mas o tempo se encarregará para trazer justiça, para trazer desgraça, miséria sobre todos os que escolheram a desgraça. Porque quem planta pecado, pecado colherá, morte colherá. Quem planta ódio, não terá amor. Quem planta orgulho, não receberá honra. O que você planta, mesmo que Satanás lhe dê dinheiro, vantagem no imediato, futuramente, Satanás lhe dará uma tremenda rasteira que poderá, inclusive, provocar a sua morte definitiva. Antes de vender o seu José, pense. Pense, meus queridos. Vamos continuar. Se no seu passado você foi induzido a ceder a Satanás aquilo que não era para lhe dar, se você se arrependeu de verdade, meus amados, então serás perdoado da sua insensatez. Aleluia. Sim, é possível. Se você vendeu a sua alegria, muitas pessoas são depressivas. Por quê? Porque venderam certas coisas que Satanás quis que você vendesse. E porque você vendeu aquilo que era para você guardar, mas você não soube guardar, você sofre até o dia de hoje as consequências de uma estulícia passada. Mas tudo pode mudar. Se você vendeu sua alegria a Satanás, que era a sua força quando você obedecia a Deus, por poucas moedas, e hoje você decide recuperar essas alegrias, então o que foi vendido, foi vendido. Ou seja, o que foi do passado está no passado. Mas agora, eu lhe dou um conselho. Corre atrás da caravana dos ismaelitas. Por quê? Para você tomar aquilo que Satanás tomou. Eu lhe sugiro hoje que todos os José que você vendeu, porque você não conhecia a verdade, você corre atrás da caravana. Se Deus quer realmente que você recupere seu José. Se José é plano de Deus, então vai atrás dessa caravana e redime-se. Antes que no Egito possa acontecer algo muito sério com José. Tome teu José de volta, em nome de Jesus. Pois pode ser que seu José esteja nas mãos dos ismaelitas, mas José aqui, nesse caso, José não morreu.
E enquanto José vivia, ainda tem esperança para José ser resgatado. Tem esperança para José ser resgatado. Aleluia. Eu sei que o Senhor falou com muitos. Eu tenho convicção que Deus usou minha vida para refletir sobre o valor das coisas. Mesmo que certas pessoas e familiares possam ter sido usado para lhe trazer tristeza, mágoa. Mas você deve ter o valor das coisas, porque se você me ouve, porque eu estou falando da Bíblia, então o equilíbrio do valor está sendo revelado a você. Você saberá dar o valor nas coisas que deves dar valor. Recupere o seu José. Oremos. Meu Pai Celeste, eu sei que no passado de muitos, algumas pessoas foram jogadas numa cova. E a caravana ismaelita passou por lá. E estes passaram a ser escravos do pecado. Rendido ao pecado. E perderam tudo. Até suas roupas. Perderam família, perderam alegria, perderam saúde, perderam tudo. E a caravana ismaelita continua até Egito. Porém, Senhor, se José é José, se essa pessoa que está me vendo tem um plano, existe um planejamento por parte do Senhor, então mesmo que essa pessoa chegue e tenha alcançado o coração do Egito, o mundo, a prostituição, a perdição, pois o Senhor é capaz de levantar do monturo um escolhido e transformá-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Não desiste do teu sonho e tampouco não vendem teu sonho, porque sua vida ela não lhe pertence mais se vocês querem de Jesus. Então não se dê por vencer. Não se abandona na primeira caravana ismaelita que passar, na primeira tentação. Fortalece aquele que foi despojado, Senhor, das suas vestes, humilhado pelo mundo, por Rubem e os irmãos de José. Mas que o desânimo não venha fazer, Senhor, que essa pessoa chute o balde ao ponto de se entregar a essa caravana maligna que deseja levar você para o Egito. Assim, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda obra de Satanás, toda tentação, tudo aquilo que te fez cair e que faz com que tu não consiga hoje te levantar. Em nome de Jesus, eu repreendo essa caravana maligna. Eu repreendo essa hoste do inferno que se levantou contra a tua vida para assim te levar aonde Satanás quer. Na lama do pecado. Mas eu digo em nome de Jesus, eu interrompo essa caravana e eu te trago de novo no centro da vontade de Deus. Aonde tu está, José?
Em nome de Jesus. Amém.